Shalom Uvracha, sejam todos muito bem-vindos ao programa Conexão Judaica, produzido e transmitido pela TV Judaica, diretamente do Beit Chabad Morumbi. Hoje tenho a alegria de receber Jaque Passi, amiga de longa data, entusiasta do judaísmo, bota amor em todas as áreas onde ela tem a oportunidade de atuar relacionadas à nossa identidade e à nossa espiritualidade. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada mesmo, Sami, pelo carinho. Conexão Judaica é maravilhoso programa. Obrigada a todos. Linda sua abertura, hein? Obrigado. Que bom. Inspiração da convidada. Imagina. Conta pra gente, Jaque, pra gente começar, do teu trabalho, o que você está fazendo, da onde surgiu, de repente, suas conexões, que eu sei que também te conectam diretamente a tudo isso, conectam. Conexão, é só conexão nesse programa. Verdade. Bom, eu trabalho já há mais de 15 anos com a questão de raízes judaicas do Brasil, né? De interação com o judaísmo, educar, né, sobre o judaísmo. Eu sou formada, né, hoje em bacharel de Direito, graças a Deus, professora, educadora, e também em artes cênicas. E acredito muito que essa composição toda dessas faculdades, vamos dizer, me ajudou muito a encontrar pessoas no meio do caminho que pudesse agregar nesse processo de construir a educação judaica, né, dentro do Brasil. Então, meu foco foi ligado a esse, quando eu era criança, vamos dizer assim, né, adolescente, a gente teve que se mudar do Rio de Janeiro, sou carioca, e fomos morar em Minas, meus pais, Minas, Muriaé, fim do mundo, ninguém conhece. Uau. E ali foi minha primeira experiência na adolescência de ter um ato antissemita. A minha pessoa, criança, não tinha nada a ver, nem tinha noção do judaísmo, dessa coisa toda, né, do ser judeu, dessa questão toda. Eu sou brasileira e judia, acabou, né? E foi minha primeira experiência, assim, que me chocou e que me fez pensar aos 12 anos por que eu sofri esse preconceito, né? E vamos dizer que desde criança até essa idade eu estava no Rio de Janeiro, no Barilã, no Talmud Torá, no Liesing. De repente a gente sai da bolha, vai para a comunidade, sociedade geral. Fui estudar numa escola de freira por causa de uma amiguinha que eu conheci e a gente ficou muito amigas. Até hoje a gente é amiga, Andréia, beijão. Ela vai ver o programa. E era a Santa Marcelina, em Muriaé, e ali a freira chegou no momento, nem sabia que tinha momentos de reza, né? Vai para a igreja rezar. Eu fui, todo mundo eu fui, era recente, acabado de chegar na escola, e ali na igreja foi minha primeira experiência, tipo... O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E todo mundo rezando tudo, né? As rezas cristãs, e eu em silêncio. Aí a madre lá de longe olhou, veio até a mim e falou, por que você não está fazendo? Eu falei, mas eu não conheço, eu não sei isso. Aí ela achou muito estranho, ela falou, tem que ajoelhar. Eu falei, como é que eu vou ajoelhar? Não vai. Mas não era uma coisa que eu pensei, não vou. Não, era muito, que ajoelhar? Tipo, que história é essa? E aí ela falou, não, daqui direto para a diretoria. Aí fui levada para a diretoria, cheguei lá, a madre superior estava, eu nunca esqueço aquela roupa marrom, para mim foi assim, muito maluco. E aí ela falou, como que você não sabe as rezas? Como assim você não conhece Ave Maria, Pai Nosso? Como seus pais não te ensinaram? Não te ensinaram? Você tem que saber, é a educação da família. O básico. Eu falei, não, nunca, meus pais, a gente é judeu, assim, super. Falou na inocência. Assim. A gente é judeu, a família é judia. Sami, aí... ligou para o meu pai, chamaram os pais para a escola e falou, a partir de amanhã ela está convidada a sair da escola. Olha aí. E fui mandada embora da escola. Tive que arrumar uma escola na frente, que era uma escola de normal, vamos dizer assim, né? Escola científica, normal, laica. Secular. Isso, exatamente, secular. E fiquei muito triste, e aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei tão desnorteada, falei, por que ser judeu, né? E aí meu pai também ficou super desconstrangido. E aí foi minha primeira experiência do ser judeu aqui no Brasil.
né? Eu não tinha nunca parado para pensar. E ficou marcado. Eu falei, vou descobrir por que essa história toda, né? E aí, então, aos 12, 13 anos, comecei a ler livros sobre assuntos, Holocausto, né? Obviamente, tem tudo a ver com a nossa família. Minha avó era russa, meu avô grego, todo mundo fugindo de guerra, né? De preconceito por causa de ser judeu dentro dos seus estados e cidades. Do lado da minha avó materna, né, da minha minha mãe, então a gente tem ali a Turquia, Israel, e aí aquilo me chamou a atenção, falei, eu sou brasileira, né? Veio todo mundo grego, né? Judeu, mas brasileiro também, né? Mas e aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, e a gente sempre viveu no Rio, mesmo que a gente tinha a comunidade judaica fazendo parte da nossa vida, a gente tinha a comunidade normal, sociedade maior, que a gente tinha amigos de clube, que a gente frequentava um clube que tinha lá, que não era um clube judaico, eu só não lembro o nome agora. Então eu tinha muitos amigos, aí quando eu era criança, assim, bem com 8, 9 anos. E aí depois tiraram a gente e fomos para a Hebraica. Aí lá, muitos amigos e tal, de repente Minas, sem ninguém, época de Bat Mitzvah, 12 anos, então eu não tive essa possibilidade, né, oportunidade de fazer o meu Bat Mitzvah, né? E aí, quando eu fiz 15 anos, eu tive um insight assim, muito forte, falando com Deus, porque uma das coisas que meus pais mantiveram era o Shabat, lá no fim do mundo. E o que era fazer o Shabat? Acender vela, fazer a bênção do pão, kiddush, e vai sair com seus amigos. Era isso, né? Era o mínimo. Era o mínimo. E foi isso que a gente, tradição, né? Da minha família era isso, o Shabat. Então, de repente, me chega uma carta na minha casa, num sábado também foi, e a gente tinha funções dentro de casa. Então, a minha função era lavar o carro do meu pai. Então, eu lavando o carro, chega o carteiro com aquela carta sem remetente, e aí eu abro, você quer vir para Israel? Uau! Vai ser uma coisa muito maluca. Aí eu, Israel? Onde que é Israel? Tipo, que Israel? Né? Eu fiquei, nossa, deve ser muito longe esse lugar. Porque eu já nem me conectava mais com a escola, né, que aprendi. Estava muito assimilada, muito mesmo. E eu falei, eu vou para esse lugar. Isso aqui tem a ver comigo. Né? E, sem saber, liguei, era o número que tinha, não tinha remetido, mas tinha o número do Rio de Janeiro. E aí, sábado, ninguém trabalha, né? Mas no domingo liguei de novo, aí atenderam no domingo, era Sornut naquela época que chamava. Por isso atenderam no domingo. Exatamente, porque tinha a ver com os dias né, de Israel e tudo. E aí, a Sprintza, lembro o nome dela, Sprintza, atendeu o telefone e eu expliquei, olha, eu sou Jaqueline, eu recebi uma carta aqui, eu quero ir para esse lugar aqui, Israel, onde é? Assim, ela, menina, de onde que você está falando? Falei, eu estou falando de Muriaé. Ela falou, Muriaé, mas você é judia? Eu falei, sim, sou judia, eu quero ir, minha família toda é judia, todo mundo é judia. Ela falou, chama teu pai. Eu falei, meu pai não está, meu pai está trabalhando. Ele tinha uma loja de joias, e a loja, no final de semana, ele pegava o que tinha e ia para as vendinhas nas cidades ao redor, Raposo, Leopoldina, Caratinga, Carangola, todas as cidades para vender, né? Cada domingo era uma cidade. E aí ela falou, olha, quando o seu pai voltar, você pede para ele entrar em contato. E eu, desesperada, esperando a hora para o meu pai voltar. E aí ele volta, eu chego super ansiosa, falo, pai, eu preciso ir para esse lugar. Ele, você está doido, Israel, fim do mundo, nada a ver, não tem como, vai para o Rio. Eu te coloco numa escola judaica de novo e você tem suas, né, um contato. Eu falei, não, eu preciso para esse lugar aqui. Preciso voltar para a minha origem. Eu lembro que eu falei essa palavra. Legal. E aí ele ficou muito assim, ele falou, não tenho condição de te mandar, deve ser caríssimo. E outra coisa, você só vai se a sua irmã for. E era um ano de diferença, minha irmã, nada a ver. Eu falei, não, ela vai. Ela vai comigo. E aí a gente foi assim, que a gente voltei para o Rio,
uma semana e meia depois, a gente foi para o Rio, minha avó morava no Rio, a gente ficou na casa dela, e fomos conhecer a Spritza. E aí a Spritza ficou muito impressionada, o chilier da época era o Eliezer, e eu não lembro o sobrenome dele, mas era o chilier Eliezer, e ele também ficou muito impressionado. Ele falou, você quer mesmo ir? Eu falei, quero. Ele falou, então você vai para IEM Nord. E já nem tem hoje classe brasileira em IEM Nord, é uma pena, né? Mas foi assim, era algo extremamente bacana, porque você estudava a escola laica, né? Sim. E tinha toda a vivência judaica na escola, e os passeios, era sensacional o programa. Eu quase fui, o Brasil acabou me segurando. É? Nossa, mas foi sensacional. Mas vários amigos foram. E futuro, né, que a gente, vamos dizer, há pouco tempo atrás, eles acolheram os jovens que eu indiquei para eles também, mas depois terminou o programa. Mas foi ali que, então, eu conheci realmente o que era um judaísmo tradicional, porque era uma escola tradicional, né? E existia uma outra escola também, que era Ayanot, que eu cheguei até aí lá, em Ayanot, isso foi um pouquinho, 1990, não façam as contas de idade, mais ou menos. E aí, só que a Ayanot era muito laico. E aí o chilier mesmo falou, acho melhor você não ir para Ayanot, acho melhor você ir para IEM Nord. E aí foi exatamente minha primeira experiência, assim, com judaísmo tradicional. Eu voltei para Muriaé, de saia comprida até o pé, toda religiosa, rezando, com comida kasher. Meu pai, desesperado, ele falou, aonde que eu vou comprar comida kasher para você aqui em Muriaé, né? Aí eu falei, se vira, pai. Aí ele falou, não, vai para o Rio. Era o segundo ano de ensino médio, isso, né? 16 anos. Você estava de férias, é isso? Estava de férias, voltei, né? Passei um ano muito bacana lá em Israel, assim, aprendi muita coisa que eu nem conhecia, né? O judaísmo, para a gente que mora aqui no Brasil, não conhecia o judaísmo ortodoxo, vamos dizer, o tradicional mais ortodoxo mesmo. Era um tradicional mesmo. Então, Shabat, normal, kasher nem tinha, a gente nem tinha acesso, mas tradição das festas judaicas, né? Rosh Hashanah, Yom Kippur, sim, sempre na casa da vovó, mas tinha as famílias, os irmãos que não eram casados com judeus, então a gente tinha o Natal, que a gente ia, tinha a festa junina. Agregando. Isso, somos brasileiros, né? Então, por isso que foi meu susto inicial lá em Muriaé, nessa escola. Por que eu fui tirada da escola por ser judia? Mas eu sou brasileira, sabe? Então, foi um choque muito grande. Então, ali começou a minha procura, vamos dizer assim, pela origem de onde que eu sou, o que eu sou, né? E por que as pessoas não gostam de mim ou do que eu sou também. Exato, né? Exato. Interessante como isso é uma coisa ruim, mas que nos instiga positivamente, exato, né? Exato. Nos faz questionar e falar, não, preciso entender melhor quem eu sou. Exato. E aí a gente começa a entender, no meu caso, você falou, o mínimo na tua casa antes de sair era vela, kiddush. Eu não tenho lembrança de kiddush em casa, não. Era vela, Shabbat Shalom, televisão. E depois, quando a gente começa a fazer, mas... Aí os Hagim, obviamente, a gente até ia na sinagoga, mas não tinha... O kiddush não era algo interessante também, como isso acaba segurando, Exato. independente de onde está, né? Ficou e a gente ainda marcado. vai tocar muito mais nesse assunto, sem mas dúvida. até mesmo para nós que estivemos conectados formalmente à comunidade durante nossos ciclos familiares, vamos dizer assim, mesmo para nós é uma coisa distante. E Deus perdoe, mas quantos judeus será que não pensam por não terem tido oportunidade, não terem tido também ímpeto de buscar que o judaísmo, que o Shabat não se limita apenas às velas que a mamãe acende e olha lá, sei lá, Yom Kippur a gente ouviu o shofar no fim do dia na sinagoga. Exato. E, enfim, acho que isso também é reflexo da realidade que a gente vive, isso meio que se retroalimenta. Não, eu sou judeu, mas não sou religioso. Mas o que será que é ser judeu? O que será que é ser religioso? Exato. No fim das contas, até a própria palavra que tantos falam, não, mas não se aplica, o judaísmo é religião, não é religião. Mas religar é algo que todos nós precisamos, com a nossa história, com a nossa essência, com a nossa identidade. Concordo 100%. A religião não é só a reza, a fé, né? Ela te conecta à sua identidade, né? Tanto a sua identidade onde você nasce, a identidade que você recebe da sua família. Pois é. Né? Então, foi um choque muito grande para mim. Como assim eu não posso ficar aqui?
né? Porque eu não posso ficar aqui, eu vou ficar aqui. E, ao mesmo tempo, eu vou ter a minha cultura que eu recebi de família, né? Isso não é ruim nem bom, isso faz parte da identidade. E eu acredito muito nessa questão dessa diversidade, né? Da cultura que você recebe da sua família e a cultura que você recebe fora da sua família, né? De onde que você nasce, você convive, né? Então, foi um choque muito grande. E hoje a gente vê isso, né, esses 2 últimos anos, mais ainda, que saiu de onde que saiu aquele monte de gente maluca, né? Trazendo tanto antissemitismo, exatamente pelo fato de questionar, tipo, se é brasileiro ou se é judeu. Não tem essa questão. Nunca ouvi isso. Nunca ouvi. Sabe, é uma questão absurda que nem devia existir. Porque ela é composta, ela é inteira, né? Mas acho que o antissemitismo, ele sempre soube explorar muito bem isso. Muito. Porque se uma pessoa de qualquer religião aparecia, era notícia no jornal, profissão, tipo, Exato. né? Tá, a pessoa, a profissão dela, mas se o cara é judeu, não, judeu. O que tem a ver? É isso que define? Exato. Quiçá isso definisse, mas não é isso que define. O jogador de futebol, né? Fulano, não sei o quê, judeu. Fala que o vai cara é mudar? cristão, que o cara... não fala. Exatamente. Entendeu? Então, isso é uma questão que a gente tem que abordar bastante onde a gente está, né? Onde a gente está convivendo hoje, né? E quantas pessoas também não se perguntaram hoje, né? Que o susto que muita gente tomou, né, dentro de empresas, que a gente sabe que teve muito... ainda, né? Foi um chacoalho muito grande que certamente fez a todos nós, independente do nível do quanto estamos conectados, a nossa essência fez com que a gente se questionasse. Exato. A gente vai para um pequeno intervalo, continuem conosco. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Voltamos mais uma vez com o programa Conexão Judaica, hoje recebendo a Jaque Passi, queridíssima, e aproveitando já nesse início de bloco para falar sobre o livro que ela escreveu, Leilui Nishmat. Esse nome eu até falei para ela na hora que ela me entregou o livro. Falei, esse nome mexe muito comigo porque é o meu trabalho, muitos conhecem já ligado ao cemitério, Hevra Kadish, a gente sempre usa essa expressão que é para a elevação da alma, do espírito, e eu gostaria que você comentasse, né? Ela deixa aqui claro na capa, né? Em elevação de sua alma, os judeus de Sinal. Então, Exato. Conta pra gente um pouquinho e muito obrigado, Jaque. Imagina, prazer poder te presentear com esse livro. E, assim, o Leilui Nishmat surgiu há uns 10 anos atrás, né? Vamos dizer assim, com as pesquisas que eu tive acesso na Torre do Tombo. Né, da Inquisição, principalmente, quando vem essa história toda vamos dizer assim, do judaísmo brasileiro, né, e de nomes que, por exemplo, o meu avô o sobrenome dele era Papoula, né? Então é um sobrenome de flor, né, e turco, né? Então é bem interessante. E aí essa pesquisa me levou até a Torre do Tombo, que fica em Portugal, aberta a todo o público, você pode entrar lá e pesquisar também, sobre essa história da Inquisição aqui no Brasil, que não é falado, né? Não, é uma coisa meio tabu, né? Hoje não, hoje é mais falado, mas há 10 anos atrás ainda... Sim, vem se popularizando. Exato, né? Vem se popularizando. E aí eu, então, tive uma curiosidade muito grande de ver que no Brasil, na Paraíba, que a minha pesquisa aqui é na Paraíba, existiam famílias judias que guardavam Shabat, Kasher, Taharat Mishpahá, que nem imagina, Taharat Mishpahá. Por isso que muitos engenhos eram construídos em volta de rios, de lagos, muito principalmente, não só por causa da roda para moer a cana, não, era porque as mulheres precisavam se banhar, né, no ritual. Isso me chamou muita atenção. Rezas, Shema Israel, rezas da alma, que foi aí, então,
que eu fiquei muito impressionada, que é a minha pesquisa de uma moça chamada Filipa Mendes da Fonseca. E ela começa falando no arquivo dela, nas imagens da Inquisição dela, né, da Inquirição, vamos dizer assim, falando sobre a reza que ela foi ensinada pela avó para falar quando a avó fosse falecer, para não esquecer da origem. E ela traz essa reza e no final a avó fala, e sempre que você for rezar, você fala para mim, Leilui Nishmat. Uau. Arrepio só de contar. Eu chorava muito quando eu lia esses arquivos, e é muito difícil de ler, não é uma coisa, tive que aprender, né, a ler e transcrever. Comecei a ler e transcrever, e eu falei, isso aqui as pessoas precisam conhecer, né, essa história. É nossa história, é a história do nosso povo, né? E por que querem abafar essa história? O que acontece? E aí eu juntei com a história da minha família, da genealogia, né? E fui atrás, então, dessa descoberta de Leilui Nishmat, das famílias brasileiras aqui. Então, é homenagem a todas as pessoas, esse nome Leilui Nishmat, que sofreram preconceito, racismo, toda forma de ódio, né? E perderam a sua vida por serem judeus. Então, todas que entram nesse Leilui Nishmat em homenagem a todas essas almas. Tem uma frase aqui na contracapa do livro, na traseira do livro, e se a fé dos seus antepassados tivesse atravessado os séculos em silêncio, escondida atrás de sinais, nomes e sombras. É sua essa frase? É. Então, que legal isso que você estava falando. E, de repente, eu tenho um pensamento muito nessa linha de que cada geração que passa, ela tem mais obrigação com as anteriores, principalmente com aquilo que nos levou a tragédias grandes. Muitas vezes não estarmos unidos, muitas vezes não estarmos suficientemente também identificados com a nossa identidade histórica e espiritual. E, por outro lado, quantas vezes a gente caiu nesse ciclo novamente, nesse ciclo vicioso que se repete e nos joga mais uma vez para baixo. Quer dizer, por isso eu acho que cada geração ela tem mais responsabilidade, e em especial a nossa, que tem acesso a tantas informações como essa que você colheu em loco, né? Mas como você também falou, quem não puder ir até lá, a maioria de nós, olha na internet. Pode, é aberto. E vai ter oportunidade de fazer pesquisas e assim resgatar uma parte tão importante da história. E antes de te devolver a passagem, eu queria te dizer também que eu sempre falo para os meus amigos, para os meus alunos, que o que a gente presencia acontecendo hoje, do retorno, do despertar, é um fenômeno de proporções bíblicas. Sem dúvida. É um fenômeno que poderia estar perfeitamente em harmonia, escrito na Torá, no Tanakh, em algum ponto ali, onde isso já é profetizado de diferentes maneiras e que todas elas também nos conduzem muito a esse entendimento. Gerações anteriores tiveram entendimentos talvez diferentes de profecias, mas a nossa, como eu falei, ela é privilegiada porque ela consegue olhar um todo e comparar e ter recursos a mais. E aí a gente se olha e fala assim, puxa, mas a gente precisa melhorar tanta coisa para conseguir fazer o mínimo. Verdade. A gente reza 3 vezes por dia para Deus tocar o chofar grande, anunciar que somos livres e fazer um milagre para nos reunificar. E eu penso, poxa, a gente pede para Deus um milagre porque talvez sem um milagre a gente não seja humanamente capaz, e não por potencial, mas por talvez às vezes falta de vontade ou até de consciência de que é a mesma coisa, de que é a mesma história, que a história deles e o que eles estão lutando para entrar é a nossa história igual de trazê-los para dentro, em tese, né? Exatamente, eu concordo 100%. E esse livro é isso, eu fiz ele em inglês, ele é todo em inglês, traduzi, porque eu falei para mim, eu prometi, Blineder, para mim, que o mundo ia conhecer a história dos judeus do Brasil, né? Porque todo mundo fala da Inquisição na França, na Itália, na Espanha, Portugal, na Holanda, Nova York, né? Os 23 pernambucanos que fugiram e fundaram Nova York, Nova Amsterdã, mas o mundo não fala, aqui mesmo não fala. Curioso, né? Então, por que não fala do Brasil? Fala do Peru, porque lá teve Inquisição, lá teve auto de fé, fala um pouco da Colômbia, mas e o Brasil?
que tem 40 milhões de brasileiros. Aqui tem 40 milhões de brasileiros que têm ascendência sefaradi, entendeu? Então, por que não se identificar também como sefaradi? Indígena, africano, o que for, e também sefaradi. E eu acho que esse é o ponto que é muito importante aqui para a gente, de falar da identidade, né? De demonstrar que eu acredito muito que isso ia abafar um pouco essa questão toda do preconceito contra o judeu. Porque se você se identifica, você sabe de onde você vem, por que eu vou lutar contra aquele lugar que também é meu? Né? Então, eu acho que falta consciência bastante, inclusive dentro da nossa comunidade mesmo, né? De entender esse assunto. Eu sei que dá medo, é um número que dá medo, Israel dá medo de, sabe, 40 milhões, onde eu vou botar 40 milhões? Não é esse o objetivo. A gente cresceu, né? Ouvindo que para resolver nosso problema lá, todos os judeus tinham que ir para lá. Exato, Então, 40 milhões a mais, sababa. Para mim tá ótimo, pelo amor de Deus, vai ser maravilhoso. Mas ok, não vai ser 40 milhões, entendeu? Mas dá a chance dessas pessoas, tomara, Bezrat Hashem, Ameno, que a gente veja isso, né? Assim, não vai ser da noite para o dia, assim isso, como nós também estamos aqui, nós estamos lá nesse momento. Exatamente. Claro. Mas ter essa união de todo esse povo todo, de 40 milhões de cidadãos, que apoiem a existência de Israel e sabendo a importância da existência de Israel, porque é profético, né? Como você mesmo disse. E eu acredito nisso, e a Torá diz, e o Tanar diz, que é o nosso fundamento todo, e isso ia mudar totalmente a postura, acredito muito, até do governo desse país. Até porque cairia por terra todas essas mentiras conspiracionistas de que somos assim, somos assado, e a gente só pensa nisso, e a gente aí... O que, obviamente, é uma grande mentira Concordo. E é fruto da desinformação, né? E você, como uma pessoa tão dedicada à educação na sua vida, acho que na hora que você apresentou um pouco da tua qualificação, isso para mim ficou muito latente. Direito, artes cênicas, professor, quer dizer, tudo isso são expressões, são diferentes formas de expressar. E eu venho conversando com muitas pessoas desde sempre nas nossas militâncias, e aqui também no programa, desde que a gente começou, o assunto antissemitismo, infelizmente, nos últimos 2 anos, se tornou ainda mais usual do que ele já era, que não era pouco. E, não sei, 90% das pessoas, ou pelo menos as pessoas que mais estudam os temas, falam para mim, educação. Sempre. A gente precisa educar, não só a si mesmos, aos nossos jovens e tal, mas as pessoas, muitas vezes, elas estão nos agredindo ou pensando mal porque elas estão desinformadas, porque elas foram doutrinadas, e a gente só vai resolver essa doutrinação com a educação. O que eu acho que é uma ideia muito legal, e eu acho que é algo, inclusive, que a gente vê em Israel. Nos lugares onde os judeus e os árabes convivem melhor em Israel, às vezes são lugares que são tidos como o contrário. Não vou dizer Haifa, que é um ótimo exemplo de convivência, muito bonito mesmo. Às vezes um muçulmano começa a reza dele ali do seu lado, ou você passa por ele, você nem estranha. Em outros lugares de Israel, se ele tiver uma movimentação um pouco mais brusca, você já vai ligar um alerta. E é impressionante que é um lugar pequenininho e que tem tanta essa diferença. Né? Agora, onde eu queria me referir especificamente é no que as pessoas, por ignorância, chamam de colônias, né? Como se a gente estivesse colonizando aquilo que já é nosso. E essas pessoas, como elas estão na linha de frente com os vizinhos nos territórios que já são ocupados pelos árabes, elas acabam desenvolvendo, não dá pra gente ficar se matando, a gente é vizinho, então vamos aqui chegar no meio termo e coexistir. E de repente não. E o nosso país aqui, aproveitando que você puxou um pouco o tema também do que a gente tem vivido, eu não sei se você lembra, não me lembro o nome completo dele, acho que Dani estava indicado para ser um diplomata israelense no Brasil, e na época foi vetado por um desses governos ideológicos aí, porque ele era um colono. Vai pesquisar a vida do cara, o cara é um super um pacifista verdadeiro, porque ele estava ali. E o nível da inversão está tão grande. Inversão. E aí eu vou só voltar um pouco. Mas por que chegamos tão longe, antes de você voltar? Porque falta de educação. Então. Não é falta... Mas nós somos o povo do livro? Como mas a gente não é caiu só... tão fundo? Porque a gente entrou muito na assimilação de assumir posturas para não ser tão identificado como judeus.
Você acha que a partir do iluminismo, principalmente? Eu acho um pouco antes. Até antes. Eu acho um pouco antes, quando você vai realmente estudar história, não a história que contam pra gente, mas quando você entra mesmo em livros que vão te contar, você vê que já existia, assim, uma assimilação proposital para se fazer parte dentro da sociedade. O sonho da emancipação. Exatamente. Mas bem antes, por exemplo, volta um pouquinho para a Inquisição, volto lá na Inquisição, 1600 e pouco, vou voltar para 1530 e poucos, tá? Quando muitos judeus não queriam mais, que eles tiveram, vamos dizer assim, 1500 e... Para não errar a data, porque existe um gap aqui, mas em 1580, os cristãos novos que vieram para o Brasil, né, já se assimilavam aqui com os brasileiros portugueses, né, que estavam aqui. Então, em casa eu sou judia, na rua eu não sou nada, eu sou cristão, né? Então, isso, de certa forma, muitos aderiram, obviamente por segurança de família, né? E acabou ficando natural, comum. Então, outro dia, trazendo para o nosso ano, 2020, vamos dizer assim, 5 anos atrás, eu estava com uma pessoa na rua, e aí essa pessoa, uma pessoa andando e tal, e aí ele falou, vou comprar ali um sanduíche. Foi e comprou um sanduíche, um judeu, comprou um sanduíche tinha lá Parma. E eu fiquei muito assim impressionada. Eu falei, é uma pessoa que representava, fazia uma representação grande aqui da comunidade. E eu perguntei, por que você está comendo isso na rua, assim? Por que você está comendo porco, né? Perguntei. Ele falou, porque na rua a gente pode tudo. Em casa não. Na minha casa não entra porco. Não entra porco. E é leite kasher, hein? Você vai poder comer na minha casa. Assim mesmo. Então, isso ficou preso Curioso, entendeu? Isso, até hoje. E você vê isso até hoje. Então, assim, é uma forma acredito muito, de se preservar a sua identidade judaica na casa. Você vai aprender educação na casa. E aqui fora, você não precisa. Então, muitas dessa falta de informação que a gente tem de educação na história do nosso país é exatamente esse viés de ficar na superfície, não se aprofunda, sabe? E isso a gente vê isso mesmo nas relações entre as pessoas, relações de empresas. Você não se aprofunda, você não veste a camisa, né? E se você vestir a camisa é outra história. Você tem um preço para isso, você é chacotado, você tem bullying, né? E aí vai. Mil rótulos. A sociedade ela é construída para mais ou menos isso, para você não se aprofundar muito com o outro, né? Ou com a história do outro, não se a questão da empatia, né? Para que você vai ouvir? Isso é novo, vamos dizer aqui, novo, 10 anos para cá, né? Ouvir o outro. Para que você vai ouvir? Então começou essa palavra empatia, vamos ouvir, mas aí quando chegou a nossa vez de ser ouvido, não. Não existe empatia. Sabe, é uma coisa muito maluca isso, assim, não faz sentido. Todo preconceito, todo racismo é tudo estrutural, mas o antissemitismo não, imagina. Até a islamofobia é estrutural, mas o antissemitismo não. Judeofobia, o que é isso, né? De repente nem existe um termo só para falar da discriminação com judeus. Exato. Então, eu acredito muito no que o caminho é a educação. Escolas, eu tenho uma escola online, né? Eu faço aberta para quem quiser conhecer o judaísmo. Então, você está convidado a participar. É gratuito dentro, eu faço desfilar todo dia de manhã, entra um monte de gente, entra pastor, entra padre, entra um monte de gente. E fala, nossa, que linda, e você está fazendo em hebraico? Eu falei, hebraico, e a gente fala hebraico. Isso é profético também, que eles vão procurar, vão ver e vão gostar, né? Daqui a pouco a gente vai continuar essa ideia, a gente vai para mais um pequeno intervalo.
Voltamos com o programa Conexão Judaica. Jaque, que papo gostoso que a gente está tendo hoje, e mais do que gostoso e agradável, fala sobre nós, fala sobre identidade e acho que também sobre o propósito, que Deus me livre, às vezes eu sou muito crítico, mas acho que muitos de nós não sabem que temos. Temos todos esse propósito, essa necessidade de se reconectar. E como eu brinquei até antes, faz parte até da nossa reza, e muitos dos que rezam também não conseguem parar e digerir e refletir o que isso significa. E para a nossa audiência se alegrar ainda mais, a Jaque está vindo compor o time da TV Judaica, então a gente vai ter novidade, vai ter programa, onde ela vai poder trazer um pouco de todo esse trabalho de uma vida, dessa dedicação, de todas as informações para aqueles que quiserem também buscar o seu caminho, reconstruir, se conectar e aprender mais. O que você tem a dizer, Jaque? Puxa vida, foi bem-vinda. Obrigada. Um convite lindo aqui de vocês, fiquei muito feliz. Poder falar sobre raízes, né, sobre a nossa identidade, sobre a nossa educação, e vai ser muito legal, vocês vão gostar demais, vão participar demais, e vai ser incrível poder participar com você também. Me convida um dia que eu vou, eu com tenho certeza. Muitas dúvidas também, existenciais sobre esses temas. Conversar sobre o assunto. Se a gente não conversa, vira tabu. Exato. Né? Então, não vamos deixar virar tabu, vamos conversar de tudo no programa. Convido você a abrir aí o seu canal, né? Exatamente. E participar com a gente desse processo. E obrigada pelo convite, agradeço muito a TV Judaica por abrir essa porta e me dar essa oportunidade de poder falar sobre esse assunto tão importante e que tenho certeza que vai trazer assim, frutos muito positivos para a nossa vida em sociedade, aqui no Brasil, para o mundo todo. E para a humanidade. Para a humanidade, exato. Eu acredito muito. Acho que toda a ideia da gente ser um povo escolhido, um reino de sacerdotes, não nos coloca em posição melhor do que ninguém, senão pelo fato de que a gente tem a oportunidade de inspirar com algo maravilhoso que é a Torá que a gente tem, né? Que é a essência da nossa identidade. Eu falo muito sobre isso, e sempre mesmo, eu repito muito isso. Tem bilhões de pessoas no mundo, bilhões de pessoas, e eu vim judia. Uau! Por quê? Que legal. Então, não foi à toa. Nós somos 0,02% de... E olha onde a gente está toda hora na mídia, toda hora falando, toda hora... Então, o que eu vou usar isso em favor ao meu povo, à minha história, à nossa história, à nossa vivência dentro de sociedade brasileira, como brasileira. Né? Então, eu falo, é uma oportunidade única de falar sobre o judaísmo. Exato. Então, se Deus me deu essa oportunidade de vir judia, mulher, né? Então vou usar como eu posso, da melhor forma possível para informação, para transcender, né, essa pequenez que a gente acha que é só isso aqui. Exato. E não é. E acho que é importante a gente falar também que isso a gente fala para todo mundo, não só para quem está querendo voltar, sem dúvida, não só para quem está em outra religião ou em nenhuma religião, mas tem curiosidade ou simpatia pelo judaísmo, sem dúvida. Até mesmo para os nossos irmãos judeus que às vezes vêm falar, mas o que você fica fazendo aí com esses Bnei Anossim? Cara, você tem ideia do que quer dizer Bnei Anossim? Você tem ideia de que todos nós, sendo judeus, somos Bnei Anossim, todos nós fomos forçados, todos nós passamos, isso é a nossa história. Exato. E o que é lamentável é que hoje, talvez, os únicos que impedem dessa história terminar sejamos nós mesmos. Exatamente, isso exatamente. É trágico. É falta também de conhecimento, por isso que é importante esse trabalho seu que vocês fazem aqui, de abrir, de falar, né? E eu, sendo aí parceira aí de vocês, para poder falar também sobre o assunto, trazer esses assuntos muito importantes, porque tenho certeza que vai ser agregador demais para todo mundo. O conhecimento, o estudo. E uma coisa que você falou também que me instiga muito é essa história meio editada, assim, meio censurada. A gente aprende história do Brasil e dependendo do lugar, e eu diria até nos lugares judaicos, se eu estiver errado que me perdoem os lugares onde eu estudei, mas se teve menção de judeus na colonização do Brasil, era a mínima da mínima. Depois a gente tem que descobrir sozinho de que, não, pera, mas os bandeirantes, mas não sei o quê. E aquele susto, né? Que fala, meu Deus, Pedro Álvares Cabral, judeu, comprovado. Colombo, judeu, comprovado.
Estava fazendo o quê? Fugindo, Tava minha fugindo, gente. e tinha um trabalho, isso era parte de todo um, imagina, um sistema, um esquema para tentar uma conexão sobreviver. atrás do outro, ali, para você sobreviver. Aqui você consegue viver, ali você não consegue. Não vai para lá, vem para cá. É impressionante a história, e isso não é contado. Não é contado. E não é contado não só nas aulas de história, e aqui eu não tenho intenção de fazer uma crítica direta a ninguém, mas quando eu estudei na Yeshiva de Kutia, e em breve pretendo gravar lá com o Rabino. Rabino, por favor, me entenda bem, não me entenda mal. A gente teve, eu não lembro se foi um semestre, ou a partir disso, uma dedicação muito especial a estudar o Holocausto. Isso entrava nas notas de conceito, e entrava na média final, podia te salvar de uma reprovação ali, se você caprichasse no seu trabalho do semestre, do Holocausto, e foi uma imersão, foi algo realmente muito especial. Penso que, na medida de grandeza que o Holocausto representa para a gente, a importância da sua memória prática, não tabu também, que muitos fazem. Mas e a Inquisição? A Inquisição é a mãe do Holocausto. Por que a gente tem que nunca falar chegou? Dessa mãe. Por que nem nos nossos meios esse assunto não chegava? Eu entendo que em algum momento da história isso era delicado entre religiões, mas dentro da nossa sinagoga a gente não vai contar a nossa história? Exato. Na escola, os nossos filhos. Sobre isso, quais são as tuas percepções sobre isso, então, e como que isso também nos afeta? Será que isso é uma herança desse trauma da gente estar sempre se escondendo? Então não vamos mexer nesse assunto, vai que eles ficam bravos e vêm atrás da gente de novo. Infelizmente, assim, a gente tem que falar com hombridade, mas verdade. a religião mais perseguida hoje é a judaísmo. crença. Hoje está mais do que o judaísmo, penso, ou com grau de violência, o cristianismo, o cristianismo na África, sem dúvida, os uma países coisa islâmicos. absurdo. E o silêncio que estão fazendo com eles Perfeito. lembra muito do silêncio que fazem conosco. Muito. E quem que está falando? O judeu que está lá falando. Você tem que falar. Quem está denunciando, exatamente. Acorda, fala. Às vezes mais que o Papa. Mais do que, muito mais. Como é que pode? É complicado. A gente não estuda essas questões para evitar qualquer tipo de rusga, de ranhura. Por outro lado, a gente não consegue aceitar nenhum tipo de matança. E ainda somos nós os chamados, né, de pesticidas, genocidas, sei lá, palestinicidas. Mas... é um absurdo. Outro dia eu escutei uma frase, talvez ela soe, sei lá, de crente para cá ou para lá. Eu falo que eu sou um crente judeu, eu gosto de comportar como um crente. Eu sou uma pessoa que tem emuná, tem confiança em Deus, eu sou uma pessoa crente. E aí ele diz assim, eu li na internet, deve ser de outra religião, mas é pertinente, fala assim, que o diabo ele só precisa atrapalhar quem é bom. Quem é ruim já tá dando comissão para ele, não precisa trabalhar em quem é ruim. Muito bom. Então assim, se você tem tentações, se você balança, saiba que você está no caminho certo, se questione mesmo, seja aberto tem a se que questionar, é importante questionar. E a buscar, refinar suas respostas e se aprofundar cada vez mais. Eu acho que isso em tudo na vida. Né? E ser sincero. Com certeza. Né? Eu acho que não adianta você procurar e não ser sincero com você mesmo, né? E acho que falta isso para nós, um pouquinho, de seres humanos, a sinceridade com nós mesmos. E eu acredito tenho certeza que esse programa vai fazer diferença para que a gente... para que realmente a pessoa se identifique, sabe? Se encontre. Esse programa e com certeza tudo que a TV Judaica se propõe, porque segue nessa linha muito forte. Adoro, é muito bom. E que a gente precisa resgatar, focar as nossas semelhanças e a partir daí olhar de onde a gente vem, né? Da Me'ain Bata, o Leaina Tati Lavó, então quem é você, para onde você veio, para onde você vai, para que a gente possa se responder. E com relação ao que você falou sobre a sinceridade também, os Chachamim, eles falam, Deus está dentro de nós fisicamente aonde? No que seria a nossa consciência, onde a gente não pode mentir. Então, até quanto a gente vai se enganar e não sei o quê, e não, mas eu sou, mas eu não sou. Cara, você não... Se você falar eu não sou, não te exclui. Exato. Você está tentando, inconscientemente, ninguém faz isso por mal, mas eu até falo isso pensando dos filhos da Haggadah, né? Qual o problema maior? Motzi et atzmo, o cara se tira do todo. Não, eu não me sinto bem na sinagoga. Cara, talvez ninguém se sinta bem enquanto não se habituar em nenhum lugar. Nenhum lugar. E se não falar sobre o assunto, vai ficar gerações e gerações. A gente vê sinagogas vazias. Por que elas estão vazias? Por que eu preciso toda hora trazer um atrativo material, vamos dizer assim, comida, bebida. Não, e a sinagoga tem esse trabalho, ela precisa ser atrativa porque as pessoas estão numa realidade diferente. Exato, precisa. Mas
é gostoso, é legal estar aqui. Exato, não entendeu? tem que ser pode ser um peso, não né? pode ser um peso. E isso vai atrair E esse contraste a gente percebe muito quando a gente está no meio de pessoas que resgataram. Não sei se você sabe, mas eu entrei na causa de paraquedas total. Eu não sabia. O meu queridíssimo amigo Tzvi, da Cojuba, Sim, Kaufman, sim. se estiver assistindo um dia, quero você aqui também, Legal. aproveitando a deixa. Ele me pediu para cantar no casamento dele, na sinagoga da Martins Júnior, lá em acho Recife. que eu lembro isso. E eu Muitos fui, anos, faz. Muitos anos. Muitos anos, eu lembro. E eu fui totalmente ingênuo, inocente. Teve a reza, tinham ali pessoas que não pareciam com os estereótipos que a gente está acostumado, vamos dizer assim. Eu fiz a reza, me pediram para cantar, uma energia super legal. Quando acabou a reza, que duche, sei lá o que, eu só estava pensando a hora que eu ia conseguir dar uma escapada para dar um mergulho no mar. E eu via que as pessoas não saíam dos lugares. Em Recife? Em Recife, os tubarões. E eu via que as pessoas não se mexiam. E uma hora eu falei pro Tzvi, as pessoas não vão embora? Como que é? Ele falou, como que as pessoas vão embora? Tem um Moré de São Paulo aqui, as pessoas vão querer que você dê um shiur agora. Eu falei, como assim shiur? Eu tô aqui no Recife, eu quero ir pra praia. E quando eu, falei isso, eu percebi, falei, olha aí. Aí ele me introduziu e tal, eu falei, cara, eles não são reconhecidos, talvez pela maioria das comunidades formais, barará, não quero entrar em detalhe, não quero ser sede de injusto. ouvir a toire. Não, mas mais do que eu falei, poxa, graças a Deus, eu tive oportunidade de fazer tchuvá, tive oportunidade de estudar no Shivá, gosto de Torá, de judaísmo. É maravilhoso, óbvio, não sou nenhum tzadik, nenhum patriarca, mas assim, gosto. E de repente eu chego num lugar onde eles não têm nenhum acesso, onde é tudo tão difícil, e eles não arredam o pé da sinagoga, e eu já estava contando os minutos para ir. Eu falei, não, aqui tem algo muito, muito grandioso, e eu fiquei feliz de me sentir tão pequeno nessa hora, de falar, maravilhoso, o judaísmo é muito maior do que cada um de Exato. nós. E às vezes a gente fala, não, eu não sou religioso, vou deixar minha kippah aqui. E na verdade, o que eu estou dizendo quando eu estou falando isso? E com todo respeito a quem fala isso, mas às vezes não parou para pensar no que isso significa. Eu estou colocando toda a minha história de lado, e se amanhã meus filhos não souberem, paciência, pelo menos estudaram uma boa escola. Aí hoje a gente já tem outras perguntas, o que é uma boa escola? Exato. Se a gente tem doutrinações, se a gente tem deturpações, se a própria escola ensina a nossa história deturpada, muitas vezes, o Estado de Israel. Propositalmente, às vezes. Propositalmente, para construir narrativas, ou para fazer com que meninos e meninas não sejam mais meninos ou meninas e tenham relações assim assado, que a gente obviamente respeita, mas ninguém pode impor nada para ninguém. A gente acredita que a gente tem a maior ciência do mundo, que é a Torá, que Deus nos deu. A gente vai obrigar alguém, a gente alguma vez obrigou. Fundamentada a verdade. Exatamente. Né? Então, se você vai omitir essa questão tão importante, de novo, a gente volta no mesmo desafio, que é a identidade. Exatamente. O que falta? Falta a história ser contada da forma que ela tem que ser contada. Exatamente. Entendeu? E se a gente não aprende para poder contar para os nossos filhos, a gente vai confiar em outros para fazer isso? Que gap é esse? Quer dizer, então, que da Primeira Guerra Mundial... Mas e antes da Primeira Guerra, o que era? Era só a perseguição prógromos. Tá, mas e antes? Não, antes não teve nada. Como não teve nada? O que estava acontecendo na Europa? O que estava acontecendo? Estava acontecendo na Inquisição. A Inquisição durou 300 anos, de 1500 a quase 1820. Né? Então, assim, é muito sério isso. Esse gap pode ser, acredito que, o nosso maior desafio de ter coragem, porque precisa ter coragem de falar do assunto, e de falar com verdade, com conhecimento, com respeito à história, né? Que também é a história do nosso povo, é a história do nosso povo, é a construção. Então, a educação, como você falou aqui, é o caminho para isso, conhecer o assunto, muita coisa a gente encontra na internet gratuito, de qualidade, e que dá para você construir a sua história e ir atrás dos seus ancestrais, né? E a gente aprende isso sempre nas nossas tefilot. Quem que a gente traz na nossa tefilá? Abraham, Isaac, Jacob o tempo inteiro. Sempre os ancestrais estão com a gente, sempre os patriarcas estão com a gente. Então, por que aqui não pode ter ancestral? Tem que ter. Né? Faz parte. Então, eu acredito que talvez esse é o gap que a gente precisa tirar e colocar a história no lugar dela. Se Deus quiser. Eu acho que todos nós, quanto mais gente falar do assunto... Quando uma pessoa vive aquilo que ela acredita, ainda mais quando fala sobre a sua essência, ela
Isso vai para todas as áreas da vida dela. E eu digo isso pegando aqui um segundo livro hoje. Hoje é o Programa Propaganda, que eu ganhei do genro da Jaque, o Aldrey Ribeiro. Brigadíssimo, Aldrey. E eu mencionei isso porque ele também é uma pessoa que se reconectou, que construiu o caminho da sua família e casou com a sua filha, com a Eliade, meu super genro querida. maravilhoso. Brigadão mais uma vez, super interessante. Um dia E você convida isso. eles para contar a história, que é uma coisa assim. Já estão convidados, sem dúvida nenhuma. E é justamente assim que a gente vai aumentando a nossa capilaridade, a nossa capacidade de levar a Torá adiante. E super... foi lá para Paraíba, hein? É. Como é que fala em Yiddish, a metade? O Bashert. Bashert. O Bashert. Dela estava lá na Paraíba. Na Paraíba. Como dizem os cabalistas racídicos, são as faíscas que a gente tem que resgatar. Já que... E que menino maravilhoso. Que legal. Maravilhoso. Parabéns aí Obrigada. pela sua Você vai trajetória, amar, pela conquista também, de você fazer isso na sua família também, dar esse exemplo, essa inspiração, como a gente mencionou antes, que é o que melhor cola para as pessoas. Às vezes a gente quer ensinar, o que você quer me ensinar? Você acha que é melhor que eu? Aí, uma ação, ele fala assim, puxa, que bonito isso que você fez, puxa, que bonito isso na sua vida. Então, parabéns, muito sucesso em todos os seus caminhos, em todos os nossos caminhos judaicos, sem dúvida. E agora também na TV Judaica. Obrigada, e acredito muito que vai ser muito agregador, muito maravilhoso, muita história para a gente contar, Maravilha. se divertir e se unir. E muito obrigado também a todos que acompanharam com a gente hoje o programa Conexão Judaica. Baixe o aplicativo da TV Judaica, fique sempre por dentro de tudo que acontece na comunidade, no povo judeu, Israel e mundo, e que a gente possa ser sempre uma inspiração de paz e de prosperidade para todas as pessoas, que a gente possa viver em breve uma nova era melhor do que tudo que a gente já experimentou até hoje. Shalom, shalom para todo o mundo.